Todas as pessoas do mundo recebem empregos da deusa da luz e habilidades da deusa da escuridão. Ao aprimorar essas habilidades, pode-se ganhar uma infinidade de habilidades e poderes. No entanto, os empregos são passados geneticamente, então não podem ser alterados. Esses empregos são divididos em categorias: raros, comuns altos e comuns baixos. Como você pode ver, comum baixo é considerado um lixo de nível bronze, então a maioria dessas pessoas com essa classe está presa como camponeses e comerciantes. Os pais de En possuíam uma pequena loja de avaliação para sustentar a sua família, mas ambos morreram tragicamente. Quando En era jovem, ele foi deixado para se defender sozinho, e foi assim que acabou se tornando o carregador desglorificado para esses dois. E mesmo que odeie trabalhar para eles, não tem escolha. Ele usa sua habilidade de avaliação no rato que eles mataram e descobre que é um rato de nível F, então é praticamente um inútil, embora seu dente seja de nível D, então é valioso o suficiente para ser pego. Ele tenta abrir a boca do rato para remover o dente, mas isso não está cedendo, então vai demorar um pouco. Zoid e Jolene estão começando a ficar impacientes, pois En está demorando muito, então ele pede um pouco de ajuda para abrir a boca do rato rapidamente. No entanto, Zoid se ofende com o fato de que En ousa pedir ajuda, então ele joga uma pedra nele e diz que ele é inútil. En encara Zoid com olhos de raiva pelo que ele acabou de fazer, mas infelizmente não tem força suficiente para sustentar essa raiva, então Zoid apenas o chuta pelo chão e En é forçado a se desculpar e implorar por misericórdia. Zoid não sente mais vontade de bater em En, então ele volta a tentar abrir as mandíbulas do rato enquanto Jolene e Zoid zombam por ser um coletor de lixo sujo. E eles realmente gostam de zombar dele e sabem que ele não pode fazer nada a respeito, pois não há empregos para um avaliador como ele. Se alguém quisesse descobrir o valor de um item, poderia facilmente ir à guilda e tê-lo avaliado como um item mágico. Então avaliadores de baixo nível como En são totalmente obsoletos. Ao ouvir tudo o que os dois disseram sobre ele, e ele sabe que estão certos, sua habilidade de avaliação é praticamente inútil. Então o único trabalho que ele pode conseguir é vasculhar as partes para idiotas como Jolene e Zoid. Assim como En guardou o dente em sua bolsa, Zoid lembra En que a única razão pela qual eles concordam em ter o seu grupo é porque Zoid odeia tocar em coisas nojentas como aquela. En deveria aprender o seu lugar e se comportar como um bom coletor de lixo. A vida de En tá numa mão ruim, mas ele tem que fazer o que for preciso para sobreviver nesse mundo, mesmo que isso signifique sofrer na mão daqueles dois. Enquanto estão caminhando pelo calabouço, Zoid avista um cadáver cão infernal deitado no meio do caminho e nem questiona. Ele acha que é incrivelmente sortudo, já que podem saqueá-lo sem sequer lutar com ele, então ordena a En que comece a saquear. No entanto, En tem um cérebro funcional e levanta um ponto válido de que se o cão infernal já estava lá morto antes deles chegarem, então algo forte deve tê-lo matado. Além disso, cães infernais nem deveriam aparecer nessa área do calabouço, então ele tem certeza de que algo seriamente tá errado ali. No entanto, Zoid não quer ouvir nenhum argumento lógico de um perdedor como En e manda En calar a boca e começar a trabalhar. Enquanto En faz o trabalho sujo, Jolene e Zoid começam a falar sobre se divertirem enquanto voltarem para a cidade e talvez forçarem En a desistir. Mas então, eles notam um segundo cadáver de um cão infernal no corredor. Então dizem a En para buscar aquele também. No entanto, dessa vez, En está congelado de medo, porque de acordo com o mapa da guilda que ele tem, não deveria haver nenhum corredor ali. E ele tem um mau pressentimento de que algo vai dar errado se continuarem. Mais uma vez, Zoid ignora completamente os argumentos lógicos de En e começa a caminhar pelo corredor. Ele diz a En que, se está tão assustado para continuar, pode sair por conta própria, mas não será pago. Miserável, já que está desobedecendo uma ordem do líder. En está praticamente encurralado, pois, por um lado, sabe que algo perigoso pode estar à espreita naquele corredor e realmente não quer ir, mas também não pode se dar ao luxo de ser demitido do grupo de Zoid. Praticamente não tem outros grupos que estariam dispostos a aceitar o perdedor com uma habilidade de avaliação. Se o Zoid expulsar por causa disso, ele não terá como sobreviver. Portanto, En eventualmente decide seguir para o corredor com Zoid, mesmo sabendo que é uma má ideia. Depois de caminhar pelo corredor por um tempo, eles se deparam com cães infernais mortos no chão. E Zoid acha que eles acabaram de acertar o checkpoint, já que podem saquear todos aqueles corpos e fazer um enorme lucro sem ter que nem lutar contra nada. Mas En ainda está inquieto, pois o que quer que tenha matado todos esses cães infernais pode estar ainda por ali. Zoid está ficando cansado de toda essa preocupação constante de En, então ele grita para ele calar a boca e fazer o seu trabalho. Mas então En vê algo absolutamente aterrorizante atrás de Zoid e aponta nervosamente nessa direção. Zoid se vira para ver dezenas de pequenos olhos vermelhos olhando para eles e
poucos momentos depois, uma matilha de cães infernais emerge da escuridão. Todos aqueles corpos de cães infernais que encontraram anteriormente devem ter sido resultado de brigas internas entre a matilha. Mas agora que foram confrontados pela matilha completa, nenhum deles sabe o que fazer. Aang não tem habilidades de combate, e mesmo se Zoid e Jolyne trabalhassem juntos, mal conseguiriam derrubar um cão infernal, quanto mais uma matilha inteira. Então lutar não é uma opção aqui. A única maneira de sair vivos é eles correrem, mas mesmo assim não vai dar muito bom. Então Zoid percebeu que ele e Jolyne não precisam necessariamente ser mais rápidos que os cães, apenas precisam ser mais rápidos que Aang. Então ele pede para a Jolyne lançar um feitiço de paralisia em Aang. Jolyne fica confusa no início, mas logo percebe que Zoid está tentando fazer. Então ela aponta seu cajado para Aang e o paralisa. Aang cai no chão, incapaz de se mover, e não consegue acreditar que os dois realmente planejam deixá-lo ali para morrer. Mas Zoid o assegura que a paralisia dura apenas um curto período. Então, se ele ficar quieto, pode ter sorte de escapar dos cães infernais também. Zoid então começa a fazer muito barulho para atrair os cães diretamente para o Aang. E em seguida, ele foge com Jolyne. Deixa o Aang para ser comido. Os cães infernais avançam sobre Aang e imediatamente mordem o seu braço e perna, fazendo-o gritar de dor. Mas toda a dor de ser mordido faz com que a paralisia se desfaça. Então Aang consegue se mover novamente, pega uma pedra próxima para afastar os cães infernais. Ele então joga sua mochila neles, e embora não tenha causado nenhum dano, a comida dentro da mochila foi distração o suficiente para ganhar algum tempo. Então ele lentamente se afasta dos cães. No entanto, ele descobre que Zoid e Jolyne haviam bloqueado a saída. Então ele realmente não tem como escapar. Ele não tem muito tempo antes que os cães ataquem novamente, então avista o corredor e começa a seguir à frente. Mas para sua tristeza, esse corredor leva a um beco sem saída. Toda a esperança parece estar sendo perdida para Aang, já que ele não tem para onde correr e pode ouvir os cães se aproximando dele a cada segundo. Se ele vai morrer de qualquer maneira, Aang prefere cair da morte do que ser comido vivo por aqueles monstros. E até agora, ele sempre culpou seus fracassos no seu trabalho de avaliação de lixo. Mas agora ele percebe que nunca realmente tentou superar os desafios que enfrentou por causa do trabalho. Mas mesmo que perceba isso agora, é tarde demais para mudar qualquer coisa. Um som é ouvido quando o corpo de Aang atinge o chão, mas embora ele certamente tenha morrido no impacto, acabou pousando bem no topo de uma árvore, onde uma linda garota aparece diante dele e lentamente caminha em direção ao seu corpo morto, antes de dar-lhe um beijo na testa. Quando ela faz isso, o corpo de Aang começa a se mover novamente e, após alguns momentos, ele recobra a consciência. Quando Aang consegue pensar claramente novamente, percebe que ainda está vivo e que todos os seus ferimentos foram curados. Então ele começa a se perguntar como isso poderia ser possível. Ele sente gotas de água caindo sobre a árvore, então pega algumas delas e usa sua habilidade de avaliação para verificá-las. E para o seu total choque, essas são gotas de classificação Rank S da Árvore do Mundo IGG Brasil. Ele então avalia a árvore gigante e com certeza descobre que este enorme pedaço de madeira é realmente a árvore do mundo da lenda. Há muito tempo atrás, este mundo tinha uma única árvore do mundo, e essa árvore era responsável por produzir a mana que os humanos usam para criar magia. No entanto, a lenda também afirma que a árvore do mundo murchou e morreu há muito tempo atrás, mas muitos estudiosos do mundo teorizaram que ela ainda deve existir em algum lugar do mundo, razão pela qual as expedições massivas foram lançadas na esperança de encontrá-la. Mas a árvore nunca foi encontrada, e embora faça sentido porque ninguém encontrou, pois quem pensaria em procurá-la no fundo de um calabouço? Aang percebeu que a árvore deve tê-lo trazido de volta à vida. Então agradece, e ao fazer isso, ouve a voz de uma garota, mas claramente não há mais ninguém ali. Então deve ter sido a sua imaginação, né? Seguindo em frente, ele está feliz por ter sobrevivido à queda, e este lugar parece bastante seguro. Mas ele precisa pensar em como voltar para a superfície. Zoid e Jolyne obviamente não vão chamar ninguém para salvar. E além disso, não há comida por aqui. Então ele morrerá de fome se não voltar para casa em breve. Ele se dirige para a saída, mas antes de sair, ele vai mais uma vez e agradece a árvore por salvá-lo. Este lugar obviamente não está no mapa da guilda, então não tem ideia do que esperar deste lugar. Os inimigos aqui devem ser mais fortes do que aqueles. Os cães infernais que quase o mataram ainda estão por aí. Então
ele ainda está com medo, mas não tem escolha a não ser continuar. Ele está tão cansado de inventar desculpas para si mesmo e planeja fazer o que for preciso para sobreviver. Não importa o quão difícil isso possa ser. Aang sai pro calabouço, mas, para sua surpresa, ele está caminhando há um tempo e ainda não há sinais de nenhum monstro. Ele está sinceramente aliviado, pois isso significa que não vai ter que lutar. Mas de repente Aang sente uma rajada de vento perto do seu rosto e no momento seguinte sua orelha está no chão. Ele grita de dor e tenta alcançar a sua orelha decepada, mas no processo 2 dos seus dedos são cortados. Quem está por trás do sofrimento de Aang é um gremlin de classificação Rank S. E Aang está começando a entrar em pânico, já que mesmo aqueles cães infernais eram apenas de classificação Rank B, então ele não tem chance nenhuma contra essa criatura. O gremlin começa a cortar Aang e é rápido demais para ele sequer agir, então a única opção é fugir. Ao tentar escapar, o gremlin levanta sua foice para apunhalar Aang no peito, mas antes que possa fazê-lo, o lugar congela porque algo ainda mais aterrorizante acabou de acontecer. O gremlin é esmagado até a morte por um enorme urso da morte. E Aang não tem chance contra o gremlin. Certamente não terá chance contra o urso da morte também. O urso rasga o rosto de Aang com suas garras, destruindo um dos seus olhos no processo. E enquanto Aang tenta rastejar, o urso da morte o pega e começa a apertá-lo até que o sangue jorra da sua boca. O urso da morte estava prestes a comê-lo, mas no último segundo ele é decapitado por uma mulher mal-humorada. Ela não gosta do fato de ter salvado um humano, mas aquela garota implorou para que ela ajudasse, então não teve muita escolha. Aang, mais uma vez, chocado ao descobrir que seus ferimentos foram curados, se levanta, vê a garota sentada em sua frente e ainda está tentando entender o que está vendo. Mas então uma mulher aparece atrás dele e exige que ele mostre gratidão adequada e beba o chá que a garota fez para ele. Aang fica confuso, pois não viu nenhum chá, mas então percebe a garota, Yuri, segurando uma xícara de chá que ela especialmente fez para ele. Aang hesita em beber o chá misterioso que poderia potencialmente conter algum fluido corporal, mas Úrsula força o engolir de qualquer maneira, então não é como se ele tivesse muita escolha. No entanto, acaba descobrindo que o chá tem um gosto muito bom. Então ele diz a Yuri que o gosto é muito bom e ela fica muito feliz por ele gostar. Aang acha Yuri muito fofa quando está feliz, mas Úrsula adverte que apagará sua existência inteira se ele tivesse sequer um único pensamento indecente sobre Yuri. Aang entende o recado, então, seguindo em frente, ele pergunta se foram as duas que salvaram o Urso da Morte. Úrsula diz que não tem interesse em proteger um humano fedido como ele, mas Yuri implorou para que ela o salvasse. Aang agradece Yuri por se importar com ele, e Yuri fica um pouco avermelhada. Úrsula, essa mulher aí, o chuta no rosto e começa a pisoteá-lo por flertar com sua filha. E Aang fica chocado ao ouvir que Úrsula é a mãe de Yuri. Mas, pra ser preciso, Úrsula na verdade é a guardiã de Yuri. Úrsula tem a tarefa de cuidar de Yuri e protegê-la contra quaisquer ameaças potenciais. E Aang está surpreso ao saber que Yuri é o espírito da árvore do mundo. Mas faz sentido pra ele, já que ela é tão bonita. No entanto, logo após ele dizer isso, Yuri novamente fica envergonhada. Então Úrsula o chuta no chão por ousar olhar para Yuri com olhos lascivos. Aang pede desculpas, mas ao falar de olhos, percebe que ainda pode ver, apesar de ter um de seus olhos arrancados pelo Urso da Morte. Então Úrsula explica que curou usando as lágrimas da árvore do mundo, mas mesmo com a habilidade de cura das lágrimas, elas ainda não podem restaurar um olho esmagado. Então Yuri generosamente criou um novo olho para ele. E Aang, mais uma vez, está muito agradecido. Mas começa a se perguntar por que Yuri estava tão preocupada com ele em primeiro lugar, já que eles mal se conhecem. Ela lhe diz que é porque ele agradeceu quando caiu ali. É raro que as pessoas acabem ali, mas houveram alguns incidentes de pessoas caindo, mas eles nunca agradeciam. E assim que essas pessoas percebiam que ela era a árvore do mundo, começavam a coletar sua água e até mesmo arrancar os seus galhos e folhas de Yuri, para vendê-las e ganhar algum lucro na superfície. Aang foi a primeira pessoa a tratá-la com respeito, então ela passou a gostar dele. E apesar disso, Aang não deveria estar ali. Então Úrsula lhe diz para sair rapidamente. Yuri implora a Úrsula para não expulsar o Aang, já que ele certamente morrerá se voltar para o calabouço. Mas Úrsula não se importa com o que acontecerá com ele. Yuri então implora para que Úrsula encontre uma maneira de garantir que Aang possa voltar para casa são e salvo. No entanto, realmente não há muito que Úrsula possa fazer para ajudá-lo, pois como guardiã da árvore do mundo, ela não pode se afastar muito da árvore. Portanto, escoltar Aang até a superfície não é realmente uma opção, e a magia de teletransporte não funciona nesse calabouço. Então ela também não pode usar isso. Yuri fica devastado ao perceber que não há como manter Aang vivo, então ela começa a chorar, mas Úrsula não suporta vê-la chorar.
voltará. Então ela propõe uma alternativa para garantir que Aang volte em segurança para casa. Ela se volta para ele e grita que o treinará pessoalmente até que ele seja forte o suficiente para sair dali por conta própria. Yuri agradece a Ursula por concordar em ajudar, e Aang é ainda mais grato, já que pensava que morreria ali com certeza. Ele abraça tanto Ursula quanto Yuri, mas Ursula não gosta de toda essa afeição, então ela o puxa para longe e o avisa que ele está prestes a receber um treinamento infernal de um dos maiores sábios do mundo. Então Aang deve levar isso a sério, pois ela não tolerará preguiça. Aang entende e jura que fará o seu melhor, mas quando Ursula o leva para fora para começar o seu treinamento, ele começa a se preocupar que ela possa forçá-lo a lutar contra monstros sozinho. Neste momento, Ursula informa que ela realmente espera que ele lute contra monstros sozinho, pois essa é a maneira mais rápida de ele aprender. Para começar, ela diz que quer que ele lute contra aquele gremlin ali, mas Aang não consegue ver nada naquela direção. Ursula lembra que seu olho foi substituído por uma parte da árvore do mundo, então ele deveria tentar usá-lo um pouco, mesmo com o olho espiritual da árvore, e ainda não consegue ver nada. Ursula diz que ele apenas não tem consciência de que seu olho espiritual é realmente capaz. Então Aang pensa sobre como perdeu seu olho e como Yuri o ajudou a restaurá-lo, e quando ele abre os olhos, tudo parece mais claro. Agora, Aang pode ver claramente. Ursula diz que é hora de começar o seu treinamento. Então ela joga uma pedra no gremlin próximo e diz a Aang que essa é a sua primeira tarefa. Será aprender a desviar os ataques em alta velocidade do gremlin. Aang acha isso bem impossível, já que ele não uma bosta de um avaliador. E o gremlin se move rápido demais para ele acompanhar. Mas Ursula lhe diz que ele só precisa usar sua habilidade de avaliação para escanear os movimentos do gremlin. Aang não acha que funcione dessa maneira, porque porra, se fosse fácil assim, ele tinha feito antes. Mas ele não tem muitas opções de qualquer maneira. Então ele tenta, e pra sua surpresa, ele realmente consegue ver os movimentos do gremlin agora. No entanto, é inútil se ele esquecer de desviar. Como Aang está ferido, Ursula coloca uma barreira e pega uma garrafa de gotas da árvore que ela pegou emprestada de Yuri. E ela derrama nas orelhas de Aang, então serão reimplantadas. E ela diz a ele que tem que levar isso a sério, caso contrário continuará sendo cortada. Ela então abaixa a barreira e o gremlin ataca novamente. Mas, como ele sabe onde será atacado, consegue desviar a tempo. Após uma semana de treinamento constante, Aang finalmente aprendeu a avaliar os movimentos do gremlin e pode desviar de seus ataques todas as vezes. Ele orgulhosamente diz a Ursula que dominou a técnica, mas no processo, abaixou a guarda, permitindo que o gremlin o ataque pelas costas. Ursula cria um escudo ao redor dos dois para que possam realizar uma pausa, e ela ri ao ver dor de Aang, mas admite que ele fez um bom trabalho de desviar, então diz que ele passou no primeiro teste. Agora, eles passarão pela segunda lição. E Ursula diz que ele tem que derrotar aquele gremlin. Aang está disposto a tentar, mas ele não tem um trabalho de combate, então matar um monstro de rank S será impossível para ele. Ursula, no entanto, já pensou nisso. E embora certamente fosse impossível para Aang se ele tivesse lutado com as mãos nuas, Ursula fez uma espada especial para ele. Ursula não queria fazer isso para ele, obviamente, mas Yuri acabou quebrando alguns dos seus galhos porque queria ajudá-lo. E Aang fica profundamente tocado pelo que Yuri fez, se colocar em tal sofrimento apenas para ajudá-lo. Então ele realmente está grato e jura fazer bom uso da espada. Ursula desfaz a barreira e deixa Aang enfrentar o gremlin, mas quando ele tenta atacá-lo, o gremlin desvia facilmente. Ursula dá risada e brinca que ele nunca acertará o gremlin se balançar a espada tão devagar. E Aang está ciente disso, então decide apenas prever o caminho do gremlin e atacá-lo quando ele chegar perto. Quando ele tenta fazer isso, o gremlin simplesmente pula sobre ele, que não é estúpido. Se vir Aang tentando atacá-lo, obviamente ele tentará desviar. Então ele precisa pensar em uma nova estratégia. Ao invés de simplesmente avaliar os movimentos do gremlin para prever seus ataques, ele precisa avaliar todos os aspectos do próprio ataque. Então ele se concentra profundamente. Realiza uma super avaliação enquanto o gremlin investe contra ele. E ao fazer isso, o gremlin parece congelar no tempo, mas na realidade, Aang apenas está vendo se mover em câmera lenta. Com uma visão tão clara dos movimentos do gremlin, Aang consegue se preparar facilmente a atacá-lo no rosto e finalmente derrotá-lo. Aang fica muito feliz por ter derrotado seu primeiro monstro na masmorra, mas a Ursula lembra que agora não é hora de comemorar não, já que ele tá apenas começando. Para a próxima parte do treinamento, ela diz a Aang que ele tem que derrotar mais uma dúzia de gremlins. Aang está confiante que pode lidar com isso, então ele começa a trabalhar. Depois de várias horas de luta, Aang finalmente termina de derrotar todos os gremlins, então ele se volta para Ursula esperando ser elogiado, mas ela diz que isso deve ser normal para alguém que pode aproveitar o poder da árvore do mundo. Aang tem feito progressos constantes até agora, então ela acha que ele está pronto para o próximo passo. Ela diz a ele para avaliar a habilidade do gremlin e fazer dela sua própria habilidade, mas Aang não
entende o que ela quer dizer, já que a avaliação só mostra informações sobre habilidades. Úrsula aponta que os humanos aprendem habilidades através de prática constante e com seu olho espiritual, En deve ser capaz de não apenas ver as informações da habilidade, mas também receber toda a experiência que vem com ela. E com esse método, é possível aprender uma habilidade instantaneamente. En, que tem nada a perder, decide tentar e avalia as habilidades do Gremlin. E nesse momento, En sente uma dor de cabeça massiva, enquanto uma tonelada de informações invade sua mente de uma vez só. Ele cai de joelhos e mais uma vez a dor finalmente diminui. Ele adquire a habilidade de movimento em alta velocidade do Gremlin. Ele ainda acha difícil de acreditar que aprendeu a habilidade tão rapidamente, então decide testá-la um pouco e sai correndo pelo corredor do calabouço. En fica maravilhado com a velocidade que está se movendo, já que é muito mais rápido do que costumava ser. Mas há um problema aí. O seu corpo não está acostumado a correr nessa velocidade. Então, depois de alguns pequenos segundos, cada fibra muscular do seu corpo é rasgada em pedaços. Úrsula o alcança e despeja algumas gotas de lágrima para curar o corpo quebrado de En. E se seu corpo não pode lidar com toda essa força agora, ele terá que continuar praticando até que eventualmente se adapte. As fibras musculares de En continuam se rompendo cada vez que ele corre, mas graças às lágrimas roubadas de Yuri, Úrsula continua o curando repentinamente, até que, em certo ponto, seus músculos param de se romper completamente. Ele agora tem um corpo forte e uma habilidade de aceleração. Então En se pergunta se ele pode ser forte o suficiente para enfrentar o Urso da Morte como está agora. Porém, Úrsula lhe diz que ele ainda seria destruído se tentasse lutar daquele jeito. Ele pode ser mais rápido e ágil, mas ainda lhe falta o poder de ataque necessário. Úrsula decide deixar En copiar uma de suas habilidades. En fica empolgado ao ouvir isso, então pergunta a Úrsula qual é a sua habilidade, e ela demonstra lançando imediatamente uma bola de fogo nele. A habilidade de Úrsula é chamada de Descartar e Encantar, e permite que ela use magia sem precisar gastar tempo em um encantamento. En acha que essa habilidade é muito forte, e eu também, então mal pode esperar para aprendê-la, mas Úrsula só permitirá que ele avalie se ele fizer isso enquanto lança uma bola de fogo nele. En avalia o ataque e consegue aprender o feitiço de descarte e encantamento, mas então Úrsula o acerta com a bola de fogo, e ele cai no chão em agonia. Após ser curado novamente, En começa a treinar para aprender a usar magia sem encantamentos, mas como ele não tem uma classe orientada para magia, suas reservas de mana são absolutamente baixas. Por isso ele fica sem energia mágica rapidamente. Felizmente, sempre que é curado com as lágrimas, isso reabastece sua mana e simultaneamente aumenta sua capacidade mágica um pouco. Mas ele terá que continuar praticando por um longo período se quiser dominar a técnica. Depois de mais ou menos meio mês de treinamento mágico, En aprendeu a lançar magia do nível médio e agora é capaz de disparar mais de 1000 bolas de fogo simultaneamente. Combinando suas novas habilidades e sua habilidade de avaliação aprimorada, Úrsula acha que En finalmente está pronto para enfrentar o Urso da Morte, que honestamente, En está um pouco nervoso sobre enfrentar esse monstro tão poderoso sozinho. Mas Úrsula assegura que, se ele usar todas as técnicas que ela ensinou, ele deverá ser capaz de lidar com isso facilmente. Quando En confronta o urso tenta atacá-lo com suas garras, mas En avalia seus movimentos, e antes que pudesse acertá-lo, ele contra-ataca com feitiços de corte de asas a queima-roupa. O feitiço causa muito dano ao urso, mas no final, não é o suficiente para matá-lo. Então En começa a disparar bolas de fogo e continua até que o urso caia morto. E a luta foi muito mais fácil do que En pensava que seria. Por isso ele começa a se perguntar se o urso sempre foi tão fraco assim mesmo. Mas na verdade, ele que ficou muito mais forte. Agora que o Urso da Morte tá morto, En avalia suas habilidades. E depois que a dor de cabeça laçante passa, Úrsula lhe diz que agora deve possuir força suficiente para sair desse calabouço sozinho. Mas antes que ele saia, Úrsula tem um presente para lhe dar. Mas ela só tá fazendo isso porque Yuri pediu. Ela diz que vai fazer um novo olho espiritual para ele usando o restante do núcleo da árvore do mundo. En não acha que merece esse presente tão valioso, mas Úrsula grita com ele, dizendo que ele estará apenas emprestando o núcleo. Ela o encantou de forma que se En morrer, o núcleo retornará automaticamente para lá. Então ele deve simplesmente aceitar o presente sem reclamar. En não quer discutir sobre isso, então se inclina para que Úrsula possa implantar o núcleo espiritual em seu olho. E depois que ela termina, ele não se sente muito diferente de antes. Úrsula lhe diz que levará tempo para o seu corpo se adaptar ao novo espiritual, então ele não pode usar habilidades imediatamente, mas mesmo assim, ele tá muito grato. Ele volta para Yuri para agradecer pelo presente, mas não consegue encontrá-la em nenhum lugar. Então Yuri reaparece na frente dele e pergunta onde ela estava, e ela diz que estava em seu olho.
Com o núcleo da árvore do mundo no seu olho, ele agora basicamente se qualifica como a própria árvore do mundo. Então Yuri pode entrar e sair do seu olho sempre que quiser. Yuri promete que será útil para En, pois pode curá-lo sempre que ele se machucar. E En definitivamente gosta da ideia de passar tempo com Yuri. Quem não gostaria? Mas ele pergunta a Úrsula se ela está realmente bem com isso. Úrsula dá um chute nele e diz que obviamente não quer confiar em Yuri, um idiota como En. Mas Yuri está presa aqui desde o dia que nasceu, então ela nunca teve chance de ver o mundo. Ou teve um amigo. Úrsula pode não gostar dele, mas depois de tudo que passou, ela pelo menos pode dizer que ele é um bom garoto. Então ela quer que ele saia por aí e mostre o mundo a Yuri. Ele está honrado que Úrsula confie tanto nele, então ele jura cuidar da Yuri, não importa o que aconteça, e Úrsula fica feliz ao ouvir isso. Mas antes dele partir, Úrsula tem um presente próprio que quer dar a ele, então ela pede que ele estenda a mão, e ao fazê-lo, ela infunde um pouco de magia. Então ela explica que é um feitiço de armazenamento infinito. Então, enquanto ele estiver aquela marca, poderá armazenar qualquer objeto físico dentro dela, e a primeira coisa que ela quer que ele armazene é uma espada espiritual que ela fez pra ele. Mas antes disso, ela o esfaqueia no olho, ele cai no chão de dor. Então Yuri o cura, mas antes que seu olho esteja completamente curado, Úrsula enfia uma pedra filosofal em sua garganta e substitui o seu olho direito. Ele pergunta obviamente do que se trata. Então Úrsula explica que a pedra filosofal acabou de estabelecer um vínculo permanente entre ela e ele. Então agora ela pode ver tudo que ele vê. Então é melhor ele não pensar em se envolver fisicamente com Yuri. E isso definitivamente vai ser estranho pra ele. Mas tirando isso, tá pronto. Então a hora dele começar a sair do calabouço. E antes de irem, ele pergunta a Yuri se há algo que ela queira fazer quando chegar em superfície. E após pensar um pouco, Yuri responde dizendo que gostaria de ver o resto da sua família. Bom, ele não sabia que Yuri tinha família além de Úrsula. Então Úrsula explica que todas as árvores do mundo que existem costumavam fazer parte de uma única árvore do mundo massiva. No entanto, em certo ponto, os núcleos foram divididos e escondidos em calabouços separados. Então Yuri não tem sido capaz de ver seus irmãos há anos. En promete viajar ao mundo com ela para que possa encontrar todos os outros espíritos das árvores do mundo. Mas para fazer isso, primeiro eles precisam sair dali. En segue em direção ao calabouço, mas ao chegar, há uma bifurcação no caminho. Ele não tem certeza de qual direção seguir, e de repente, ele ouve a voz de Úrsula em sua cabeça. Ela já avaliou uma rota de fuga para ele com o seu olho. Enquanto ele seguir suas instruções, não se perderá. Além disso, há um monstro víbora gigante em sua direção, então é melhor ele preparar para enfrentá-lo. Poucos minutos depois, En mata a víbora de rank S e está bastante orgulhoso de si mesmo por derrotá-lo tão facilmente. Úrsula diz a En que ela já usou seu olho para avaliar as habilidades da víbora, mas En não estava preparado para isso. Então ele agarra a cabeça em antecipação à intensa dor. No entanto, para sua surpresa, não há nenhuma dor. E isso é graças a Yuri, que o curou assim que sua cabeça estava prestes a começar a doer. Se Yuri pode fazer isso, então isso significa que ele não precisará mais sofrer dores de cabeça ou avaliar habilidades para aprendê-las. Então ele agradece ela por toda essa ajuda. En eventualmente chega a uma câmara sinistra, que é onde ele encontrará o monstro-chefe deste calabouço. Os calabouços são praticamente criaturas vivas que se alimentam dos humanos, e como tal, sempre há um núcleo de calabouço e um chefe de calabouço para guardar esse núcleo. A única maneira de En sair dali é derrotar o chefe do calabouço e destruir o núcleo, mas ele não tem certeza se tem o que é necessário para fazer isso. Derrotar monstros de rank S é uma coisa, mas um chefe de calabouço é supostamente várias vezes mais forte do que qualquer monstro de rank S que ele encontrou até agora. No entanto, ele se recusa a recuar porque não é mais o fraco En que fugiria indefeso da morte. Ele abre as portas da sala do chefe e encontra o núcleo do calabouço do outro lado da sala. Mas enquanto ele e Yuri estão caminhando em direção a ele, eles ativam um círculo de invocação no chão e fazem um gole gigante aparecer.